Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32. Faremos a leitura dos versos 22 ao 32. Gênesis 32, a partir do verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Irmãos, eu quero conversar com vocês hoje sobre a soberania de Deus na salvação. A salvação é uma obra de Deus, do começo ao fim. É Deus quem planeja, é Deus quem executa, é Deus quem consuma. A Escritura nos diz que Deus o Pai nos elegeu, que Deus o Filho nos redimiu, e que Deus o Espírito Santo nos sela, dando-nos garantia, dando-nos garantia da salvação. A salvação de Jacó, para mim, é um exemplo disso, porque Jacó é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. Para vocês terem uma ideia, nenhum outro nome na Bíblia é mais repetido de personagens do que Jacó, somando o seu nome Israel. Jacó é neto de Abraão, é filho de Isaac. Jacó é o pai das 12 tribos de Israel que formaram a nação de Israel. Jacó viveu 147 anos, e curiosamente é o funeral mais pomposo registrado na Bíblia, é o funeral de Jacó. Nenhum personagem na Bíblia teve um funeral tão pomposo quanto o funeral de Jacó. Esse homem nasce depois que seu pai orou 20 anos para que sua esposa, Rebeca, fosse curada da esterilidade. Quando ele nasce, são irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, e ele é o caçula. E ele nasce segurando o calcanhar do seu irmão. E o nome que ele tem representa a personalidade dele, o caráter dele, a vida dele. Jacó é suplantador, enganador. Diríamos nós hoje, uma linguagem mais simples, mentiroso. Jacó viveu até aos 77 anos de idade, dentro de casa, sendo controlado pela sua mãe. Aos 77 anos ele sai de casa, depois de enganar o pai, depois de trair o irmão, e depois de deixar um rastro doloroso para trás, a ponto do seu irmão resolver matá-lo, após a morte de Isaac. E ele sai de casa apenas com um cajado na mão,
diríamos nós hoje, com a mochila nas costas. Ele vai para Padã Arã. Como ele enganou seu pai e seu irmão, ele é enganado pelo sogro. E ele trabalha ali 14 anos. E constitui uma família. E quando completa 14 anos, ele nasce José, filho de sua esposa querida Raquel. E ele resolve voltar, mas o sogro não o permite. E ele fica ainda mais 6 anos. Completado 20 anos, o José agora tem 6. Ele tem 97 anos. Essa experiência que acabamos de ler, o Jacó tem nada menos que 97 anos. Diríamos nós hoje que ele é neto de crente, ele é filho de crente, mas ele não é crente. Se você ler o relato da vida dele até então, você vai perceber que ele se refere a Deus como Deus de Abraão, como Deus de Isaque, seu pai. Mas até então ele não diz, meu Deus. Há muitas pessoas assim, que são criadas no Evangelho, que conhecem o Evangelho, seu avô é crente, seu pai é crente, vem de uma família crente, ele conhece as verdades, até foi instruído na verdade, mas ainda não teve uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus. Esse Jacó tem 108 anos, quando José tem 17. E ele vê seu filho querido ser arrancado dos seus braços, sem saber o destino dele, e chora pelo seu filho 22 anos. Agora ele tem 130, quando ele recebe a notícia que seu filho amado não está morto, nem desaparecido, mas que o seu filho é o governador do Egito. E ele se transfere para o Egito, para cumprir um propósito de Deus, de que esta família, a família de Abraão, seria levada para o Egito, para sair de lá como uma grande nação. E ele mora no Egito 17 anos e morre aos 147 anos. Nenhuma figura na Bíblia é mais emblemática, portanto, do que Jacó. E eu queria aqui hoje conversar um pouco com vocês sobre a soberania de Deus na salvação de Jacó. A primeira coisa que merece destaque, meus irmãos, é o que nós chamamos da eleição incondicional de Jacó. Primeiro, porque Deus escolhe Jacó antes dele nascer. Não havia mérito nele, não havia qualquer coisa que ele tivesse feito para atrair a atenção de Deus ou o amor de Deus. Deus não escolheu Jacó antes dele nascer porque previu que ele teria virtudes. Ao contrário, o Jacó até aos 97 anos é um suplantador, é um enganador, é um mentiroso. A escolha de Deus é soberana, é eterna. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. Nós não amamos a Deus primeiro e em resposta ao nosso amor, Deus passou a nos amar. Não, a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Se Deus não tivesse nos escolhido, nenhum de nós estaríamos aqui nesta manhã. Ou Deus nos escolhe ou perecemos. Mas notem comigo em segundo lugar, conforme Malaquias 1, 2 e 3, Deus amou Jacó apesar de seus pecados. Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. E por que Deus amou Jacó? Por suas virtudes? Por seus méritos? Por seus predicados morais? Pelas credenciais que ele apresentava? E a resposta é um sonoro não. E talvez hoje merece uma outra pergunta: por que Deus me escolheu? Por que Deus escolheu você? Você poderia elencar aqui agora algumas razões pelas quais Deus teria escolhido você?
Você se orgulha da vida que você sempre teve? Não, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa muito virtuosa, eu sou uma pessoa muito piedosa, eu sou uma pessoa magnífica, eu sou o suprassumo da virtude, então Deus fez muito bem me escolher porque eu mereço ser escolhido. É essa a sua conclusão? Obviamente não. Deus escolheu Jacó não apenas antes dele nascer, Deus escolheu Jacó apesar dos seus pecados. E isso ocorre com você e comigo. Mas em terceiro lugar, é importante entender que apesar de Jacó, até aos 97 anos de idade, não ter conhecido a Deus ainda como seu Deus, Deus jamais deixou de abençoá-lo. Você tem dúvida disso com respeito à sua vida? Para um pouquinho, pensa um pouquinho. Como Deus cuidou de você antes da sua conversão. Foi Deus quem manteve o fôlego da vida. Foi Deus quem lhe deu saúde. Foi Deus quem lhe deu família. Foi Deus quem lhe deu prosperidade. Foi Deus quem lhe deu condições de criar seus filhos. Foi Deus quem deu a você livramentos que você nunca teve conhecimento. Foi Deus que sempre cuidou de você com bênçãos da sua providência. Apesar de nós, Deus cuidou de nós. Deus proveu para nós. Mas agora vejam vocês que aos 97 anos de idade, o Jacó tem um encontro com Deus, não por iniciativa de Jacó, mas por iniciativa de Deus. Confira comigo, por gentileza, o versículo 24 do texto lido. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Você vai perceber que esse homem aqui não é um homem, é chamado de um anjo. E ele não é chamado de um homem e de um anjo, ele é o próprio Deus. Isso é uma teofania. O próprio Deus luta com Jacó. É Deus quem tem a iniciativa. É Deus quem quebra as resistências de Jacó. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque a iniciativa da nossa salvação não é uma iniciativa nossa. Não foi que um dia você acordou, refletindo e pensando nas coisas espirituais, e de repente você imaginou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou tomar a iniciativa da minha salvação. Eu mesmo vou dar o pontapé inicial nesse processo. Não, não foi assim. Sabem por quê? Ainda que você tenha um dia desejado as coisas de Deus, a Bíblia diz que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Quando você um dia ouviu a voz de Deus e inclinou-se para Deus, foi Deus quem foi lá e tirou o tampão dos seus ouvidos. Foi Deus quem foi lá e tirou a venda dos seus olhos. Foi Deus quem foi lá e arrancou o seu coração de pedra e lhe deu um coração de carne. A iniciativa é de Deus. E notem vocês que não foi apenas Deus aparecendo para o Jacó e disse: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, teu avô, eu sou o Deus de Isaque, teu pai, eu quero ser o seu Deus. Não foi assim. O texto diz que lutou com ele. E essa luta aqui não é uma luta psicológica. Essa luta aqui não é uma luta emocional. Essa aqui é uma luta física. Jacó resistiu, medindo força com força, destreza com destreza, poder com poder. A luta acontece até ao raiar do dia. Notem vocês que Jacó, apesar de estar vivendo os momentos mais críticos da sua vida, porque o contexto é que ele está voltando para a terra, a sua terra, mas está sabendo que o seu irmão, que prometeu matá-lo, está vindo ao encontro dele com 400 homens, e ele está com muito medo. Mesmo num momento crítico como esse, ele resiste. Ele resiste.
Oh, meus amados, que bênção é o fato de que Deus tomou iniciativa da sua, da minha, da nossa salvação. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e recebemos vida. Estávamos na casa do valente, que é o diabo, guardados em segurança por ele, e Jesus, o mais valente, entrou lá, arrancou a armadura do diabo e tirou você, tirou a mim, tirou a nós das garras dele. Estávamos no império das trevas e o Senhor Jesus foi lá e nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. É obra dele, louvado seja o seu nome. Mas notem ainda que Deus não desiste de Jacó apesar da sua resistência. Meus amados, Deus poderia ter dito para Jacó o seguinte: olha, Jacó, eu estou lutando com você, você não quer não? Você não quer não? Eu estou lhe oferecendo salvação, você não quer? Eu quero transformar a sua vida, você não quer? Deus poderia ter abandonado Jacó no val de Jaboque, diz: agora é com você, já que você não quer, agora é com você, e ele estaria perdido eternamente. Mas Deus não abriu mão, Deus não desistiu de lutar com ele, apesar da resistência dele. Eu não posso conhecer o testemunho de cada um aqui, mas talvez se cada um de nós pudesse abrir o coração e contar como é que foi sua conversão, como é que foi sua experiência, talvez muitos de nós aqui resistiram anos de dureza, de rebelião. E mesmo quando você foi endurecido, mesmo quando você foi rebelde, mesmo quando você diz não para Deus, mesmo quando você resistiu à voz de Deus, Deus não desistiu de você. Bendito seja Deus. Ele não desiste de nós. Agora vejam vocês, que Deus resolve ferir Jacó para não perdê-lo eternamente. É claro que a conversão, irmãos, é uma obra de Deus e ela acontece de formas diferentes, com pessoas diferentes. Por exemplo, lá em Filipos, quando Paulo está naquela cidade, Lídia se converte numa reunião de oração, num momento tranquilo, sereno, num ambiente espiritual, e Deus abriu o coração dela e ela creu. Mas na mesma cidade, o carcereiro precisou de um terremoto, de um abalo sísmico, de um fato contundente, para que o coração deles fosse quebrado, amolecido. Algumas pessoas só se voltarão para Deus numa medida radical. É um acidente grave, é uma doença severa, é uma crise familiar aguda, é uma situação adversa, é uma tempestade, é um abalo sísmico. Mas se preciso for, o Senhor prefere nos deixar aleijados do que irmos para o inferno. Ele é soberano e Ele não desiste de nós. Mas eu quero deixar um segundo ponto desta mensagem para a nossa reflexão nesta manhã. Se a eleição de Deus é incondicional com respeito à salvação de Jacó, a graça de Deus é irresistível com relação a Jacó. Destaco esse ponto, que Jacó reconhece a sua necessidade de Deus. Confira comigo o versículo 26. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó agora está aleijado, já está manco, e agora é o Senhor que, do ponto de vista pedagógico, está dizendo: agora eu vou embora. E agora o Jacó reconhece a sua fraqueza, a sua limitação, a sua necessidade, e diz: eu não te deixarei ir, se tu não me abençoares. Mas de que bênção ele está falando? De mais rebanhos? De mais ovelhas? De mais bens materiais? Não, ele já é um homem rico. Que bênção ele está falando? Mais filhos? Não, ele já tem muitos filhos.
De que bênção ele está falando? É da bênção que ele precisa, sem a qual ele não pode prosseguir. É a salvação, é a libertação dos seus pecados, é a mudança da sua história. Ele agora reconhece que precisa de Deus, e quem gerou essa consciência nele é o próprio Deus. Meus amados, isso é maravilhoso, porque é Deus quem nos dá o arrependimento para a vida, é Deus quem nos dá a fé salvadora, é Deus quem nos regenera, é Deus quem nos sela com o Espírito Santo, é Deus quem nos batiza pelo Espírito no corpo de Cristo, é Deus quem nos justifica, é Deus quem nos santifica, é Deus quem nos glorifica. A salvação é uma obra de Deus de ponta a ponta, para que a glória seja dele e não nossa. Mas em segundo lugar, está escrito em Oséias capítulo 12, versículo 4, que o Jacó, 3 e 4, que Jacó, nessa luta com Deus, ele chora e pede mercê, e pede misericórdia. Aqui Oséias vai nos mostrar como é que estava o coração deste homem, quando luta com o Senhor, depois que o Senhor o fere, para salvá-lo. Ele não luta com o coração seco, com os olhos enxutos. Deus produz no coração dele o arrependimento, o quebrantamento, o choro do arrependimento. Talvez alguns de nós aqui já passamos por isso, quando Deus nos chamou e nos salvou. Quantos de nós precisamos ir às lágrimas, para entender quão longe de Deus nós estávamos, quanto tempo nós perdemos. Eu fico imaginando um homem que vive 147 anos e até os 97 anos ainda não está salvo, mesmo sendo neto de Abraão, mesmo sendo filho do Isaac, mesmo sendo o pai das 12 tribos de Israel. Quantos que foram criados na igreja, foram instruídos desde a infância, beberam leite da piedade desde a mais tenra idade, mas são apenas netos de crentes, filhos de crentes, pai de crentes, mas ainda não são crentes. Eu não posso avaliar o seu coração. Essa é uma experiência única, pessoal, intransferível e urgente. E é preciso que agora você mesmo examine o seu próprio coração. Porque a questão não é se você é membro de uma igreja evangélica, se você é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, se você subscreve a teologia saudável, bíblica, se você crê intelectualmente nessas verdades, se você sabe que Deus é bom, tem cuidado de você, sido generoso com você. A grande pergunta nesta manhã é: você que está aqui, você que está nos acompanhando agora, já tem convicção de que foi transformado pelo poder da graça de Deus? Você já é uma nova criatura? O Espírito Santo habita em você? Você já foi selado com o Espírito Santo da promessa? Seu nome já está escrito no livro da vida? Agora, nesse momento, você tem certeza de que está salvo? Você tem ido às lágrimas do arrependimento? Mas notem vocês, meus irmãos, que nessa graça irresistível, Jacó precisa confessar o seu pecado. Se você perceber a maneira de Deus salvar as pessoas, via de regra, aquele ponto mais nevrálgico da vida é transformado. Por exemplo, você pega um Zaqueu, maioral dos publicanos, se enriqueceu de maneira ilícita. Qual foi a marca da conversão dele? Qual foi o ponto decisivo da conversão dele? Senhor, eu resolvo,
dar metade dos meus bens para os pobres. E a quem eu defraudei, vou restituir 4 vezes mais, porque isso que a lei ensinava. É o desapego do dinheiro. Como é que você sabe que uma pessoa convertida? Aquilo que era o ponto central do passado dele, aquilo é mudado, aquilo é transformado. Se amor ao dinheiro, ele desapega do dinheiro. Se amor ao prazer, ele se desapega disso para viver uma vida de santidade. Qual o problema de Jacó? Mentira, engano, trapaça. Esse é o seu nome. E aí o Senhor então pergunta para ele, confira aí comigo, por gentileza, verso 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Bom, isso não é uma resposta, isso é uma confissão. Porque há 20 anos, quando ele entrou no quarto do seu pai para enganar o seu pai, se fingindo de Esaú para receber a bênção, seu pai lhe perguntou, como é que você chama? Quem é você? O Jacó respondeu, eu sou Esaú. E furtou a bênção do seu irmão. Quando o Senhor pergunta qual é o teu nome, é claro que o Senhor sabia o seu nome. Por que ele pergunta então? Porque essa pergunta não era para esclarecer quem lutava com ele, essa pergunta era para despertar no coração dele uma convicção de pecado, para levá-lo à confissão do pecado. Qual é o teu nome? E ele respondeu, eu sou Jacó, eu sou um mentiroso, eu sou um enganador, essa é a minha história, essa é a minha biografia, essa é a esteira da minha vida. A não ser que você se arrependa, não há salvação. A não ser que você reconheça que você é pecador, não há salvação. A não ser que você tenha convicção de que você não pode mudar a você mesmo, não pode transformar a você mesmo, não pode salvar a você mesmo, e você carece totalmente da graça de Deus, não há esperança. Mas eu peço a você para ler comigo em voz bem alta o versículo 30, por gentileza. Vamos juntos? Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Louvado seja o Senhor. Esse local torna-se um divisor de águas na história de Jacó. Ali ele via Deus, de que maneira? Face a face. Às vezes nós vemos a Deus nas providências dele, no cuidado dele, na bondade dele, na provisão dele, na proteção dele, na história do nosso avô, na história do nosso pai, na história dos nossos filhos. Mas é preciso que você veja Deus face a face. Você não pode viver uma vida cristã apenas de segunda mão. Deus é o Deus do meu avô, Deus é o Deus do meu pai. É preciso que este Deus seja o seu Deus, o Deus da sua vida, o Deus da sua experiência. Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Quando Deus transforma o coração, Deus transforma as circunstâncias. Porque agora diz a Bíblia que o Jacó saiu manquejando, mas a luz brilhou sobre ele. Jacó saiu manquejando, mas agora o seu irmão que vinha com 400 homens, não vem mais para matá-lo, vem para abraçá-lo e se reconciliar com ele. Deus muda a história de Jacó, Deus muda a vida de Jacó, Deus muda o futuro de Jacó, Deus muda a descendência de Jacó, e Deus está aqui nesta manhã, e Ele é poderoso para salvar a você, para salvar a sua casa, para salvar a sua família. Esse Deus é soberano na nossa salvação. Feche seus olhos, por gentileza. Nós vamos orar. Tem muitos Jacós aqui nesta manhã, que podem sair daqui hoje como Israel. Ele passou a ser chamado de Israel, príncipe de Deus,
Quem é você? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Não se contente em ter um avô crente, um pai crente. Não se contente em ter filhos crentes. Hoje, nesta manhã, o Senhor quer tratar com você, quer lutar com você. Se preciso for, fere você, para não perder você. Mas nessa manhã é a manhã da sua rendição, e dizer para o Senhor: eu não te deixarei ir, se tu não me abençoares. Alguém aqui nesta manhã que quer colocar sua vida nas mãos de Jesus, dizer: Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Se você deseja isso, enquanto a igreja ora, levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Louvado seja Deus, 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 louvado seja Deus. Na galeria tem alguém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Senhor amado, bendito é o teu nome, porque tu és o Deus da nossa salvação, o Deus que escolhe, o Deus que redime, o Deus que sela a nossa vida para o dia da redenção. Pedimos-te nesta manhã, Senhor, que tu manifeste o teu poder salvador neste lugar, nas pessoas que estão nos acompanhando nos mais diversos lugares do mundo. Põe a tua bênção, Senhor, traz a alegria da salvação, traz segurança da salvação, traz essa transformação que só o Espírito Santo pode operar, e a ti rendemos a honra, a glória e o louvor, porque houve salvação nesta casa. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, aleluia, amém.